pelo tempo de até 20 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhores da imprensa, da galeria, em junho próximo passado, o presidente Marcelo Nilo havia dado a palavra de que nós votaríamos esse projeto de privatização dos cartórios até o final do primeiro semestre de legislativo. Empenhado que estava de que esse projeto pudesse chegar ao seu termo ainda no primeiro semestre. Os líderes dos partidos e alguns deputados como eu preocupados porque a matéria não se encontrava suficientemente madura para ir à votação, ponderamos com o presidente de que se fosse constituída uma comissão e pudesse ser mais maturado esse projeto, para que pudéssemos produzir o que fosse melhor para a sociedade. Haja vista que a Bahia era o último estado da federação a partir para o sistema dos cartórios privatizados. Assim foi feito. O presidente anunciou que, sob a presidência do ilustre deputado Zé Raimundo, se constituiria uma comissão de deputados que trabalhariam no recesso para poder concluir um relatório e chegar, como de fato chegamos hoje, a um substitutivo que atendesse aos anseios da sociedade. Anunciado isso, presidente Marcelo Nilo, nós passamos uns 2 ou 3 dias apanhando dos jornais que diziam que os deputados não queriam trabalhar, prometiam e não cumpriam, e que não tinham compromisso com a sociedade, porque não votavam do jeito que se queria que se votasse esse projeto no semestre passado. Tínhamos alguns empecilhos que precisávamos, alguns obstáculos que precisávamos ultrapassar, e ultrapassar com diálogo. Eu faço questão aqui, por dever de justiça, de reconhecer a forma como o relator do projeto, o deputado Zé Raimundo, liderou toda a condução desse projeto, sempre com muito equilíbrio, ouvindo a todos e procurando conduzir da melhor forma política, colocando sempre os superiores interesses do nosso Estado e dos baianos, sem, contudo, abdicar do diálogo necessário a quem relata um projeto de tão importância, um projeto que atinge a milhões de baianos e que é um projeto que, de certa forma, confronta os interesses do Poder Executivo, do nosso Legislativo e do próprio Judiciário. E o primeiro dos obstáculos era exatamente a ser ultrapassado, era o Poder Judiciário. E com muita sapiência o deputado Zé Raimundo conduziu a comissão, dialogando até o último instante. Porque o tribunal, representado pela sua presidente, enviou o projeto no sentido de que fizéssemos uma privatização gradual, ocupássemos, através da terceirização dos cartórios, esses que se encontram vagos, e só a partir da vacância dos novos cartórios é que se ia privatizando os outros cartórios. Isso era uma coisa que, por receio de despesa, de perder receita, atendia aos interesses do tribunal, mas não atendia aos interesses da sociedade. Isso era uma coisa que nós tínhamos muito claro na mente, porque do que já não existia nada, o povo não tinha muita expectativa, que é justamente os cartórios que estão fechados. Mas os cartórios que estão funcionando, a maioria deles funciona de uma maneira muito precária.
e nós precisávamos dar, sob pena de omissão, uma resposta à sociedade, fazendo com que os cartórios pudessem funcionar bem. E o que fizemos então, deputado Zé Raimundo? Durante o recesso parlamentar, liderados por Vossa Excelência, 12 deputados dessa casa, e eu fui um desses privilegiados de trabalhar, não tivemos recesso. Visitamos os estados mais avançados, que há mais tempo tinham privatizado, para estabelecer como parâmetro e como modelo os melhores cartórios do Brasil, construindo uma legislação que procuramos ser. Podemos até não ter conseguido, mas procuramos fazer a que a melhor se adequasse a dar as condições ao tribunal, para que a Bahia pudesse ter condição de prestar o melhor serviço possível. Ultrapassando esse ponto, tivemos que, em determinados momentos, ter uma zona de conflito com o Poder Judiciário, conflito no bom sentido, na defesa da tese de que nós temos a satisfação a dar ao contribuinte e aos baianos, e que precisávamos mostrar à presidente do tribunal de que a privatização total e restrita era o que melhor se podia fazer nesse instante. E para isso não se abdicou em nenhum instante do diálogo. E ainda ontem a comissão, com o nosso relator à frente, se reuniu com a presidente do tribunal. Não vamos fazer, infelizmente, o que a presidente quer, porque entendemos que o que o tribunal quer nesse instante não era o melhor para o Estado. Resolvemos, o relator apresentou aqui e numa posição elogiável de que em nenhum instante ele fez valer, o deputado Zé Raimundo fez valer a sua condição de relator para impor qualquer tipo de posicionamento. Quando começamos a estudar, deputado José Hildo, tínhamos várias opiniões divergentes sobre vários assuntos, mas se concluiu agora, na reta final, para um consenso, e isso foi sempre na base de muita paciência do relator, que o ouvia sempre, ponderava e colocava para que decidíssemos conjuntamente o que era melhor para a sociedade. Tenho que fazer, por uma questão de justiça, esse registro. A segunda etapa, e tinha muita coisa, devo dizer que nem tudo o que nós pensávamos fazer foi possível, porque a partir da votação da lei federal, que regulamentou a matéria que estava disposto na Constituição, muita coisa nos deixou amarrado e que nós não podíamos fazer. Eu tinha, por exemplo, e alguns deputados também, tinha a ideia de que não deveria se haver, deputado Paulo Rangel, concurso público. Deveria ser uma espécie de licitação, a exemplo do que ocorre, por exemplo, com empresas de prestação de serviço que funcionam para o Estado. Mas a própria legislação federal impôs o concurso público. Isso é uma matéria que, apesar de discordar em algumas coisas, nós não podíamos interferir. Então, nos dedicamos a poder produzir o que melhor fosse possível em função do que já dispunha a legislação federal. E aí veio essa questão de estender ou não o direito de opção aos atuais titulares de cartório. Confesso a Vossas Excelências que sempre tive uma questão de entender que quando as pessoas fizeram um concurso público, com a paciência de Vossa Excelência, porque é a primeira vez que se vota nessa casa, durante esse governo, um projeto importante. Primeira vez que se vota, que se discute, que se tem a oportunidade. E nós fomos crucificados aqui ao longo de mais de 8 dias de que deputado não trabalha e não faz nada. Eu, pelo menos, trabalho, me dediquei bastante a esse assunto, saber o que é que eu estava votando. E até a semana passada, fui procurado por um grupo de servidores através do deputado Leo Júnior, e ainda chego para dizer que mesmo o projeto que nós apresentamos hoje contém algumas imperfeições,
Imperfeições que nós não tínhamos como modificar, porque eram impostas já pela legislação federal. E quanto a esse aspecto, nós chegamos à seguinte alternativa. Alguns cartórios que terão titulares poderão ser privilegiados a passar a ter uma receita grande. Não digo de se produzir milionários, como é o que parecia entender pelos dados que nos traziam os técnicos do Tribunal de Justiça, mas a produzir receitas grandes. E alguns deputados questionavam, dentre eles eu, inclusive, é constitucional, seria constitucional, de que uma pessoa que fez concurso público para tabelião passasse a, exercendo o direito de opção, ser titular de um cartório privatizado, em que vai ganhar muito acima do que ganharia, por exemplo, quem tem o teto do salário do Estado, que é o governador do Estado. Mas, em função da legislação federal, as opções que se nos apresentaram eram as seguintes: ia ter, de qualquer maneira, alguns cartórios que são muito melhores do que os outros. A nossa opção era abrir um novo concurso ou validar o concurso atual, em que seriam beneficiados os atuais servidores que já prestam serviço. Se a gente optasse por validar, por não negar o direito de opção, impondo um novo concurso público, nós poderíamos impor uma paralisação, uma descontinuidade do serviço para privilegiar outras pessoas que viriam da mesma forma através de concurso. E terminamos todos convencidos, aí na linha do que ponderou o relator, extraindo o pensamento da maioria, e deve-se aprovar por unanimidade nessa casa, que dá oportunidade e direito aos atuais titulares dos cartórios de optar para migrar para o regime privado. Esse foi um dos pontos cruciais e que encerrou a polêmica com relação a isso. Pensamos também em estabelecer algumas normas práticas para que os futuros titulares que venham a ser providos através de concurso público não tenham, por exemplo, o que nós vimos acontecer em outros estados, deputado Joséildo, de pessoa ser titular de um cartório em um estado e outro cartório aqui na Bahia. Nós procuramos precaver o nosso estado disso não acontecer. De fazer o concurso público e morar em outro lugar e colocar o subtabelião. Portanto, procuramos nos cercar de todos os cuidados para dar o melhor possível. Na própria lei o próprio edital, que o tribunal terá à sua disposição para reger os concursos públicos, nós procuramos delimitar parâmetros para que assegure uma continuidade de um serviço de excelência. E procuramos também, essa era uma discussão grande, estabelecer critérios, não fixar valores, mas critérios que dê um piso às pessoas que vão optar, porque ninguém vai deixar de ser servidor com a estabilidade funcional garantido para migrar para um regime privatizado se não tiver um ganho de remuneração. Portanto, nós fizemos também isso. E fomos além, que é um projeto de iniciativa do governo do Estado, ou seja, do Poder Executivo, que vai tratar das taxas cartorárias, fazer em conjunto com os técnicos do Tribunal de Justiça uma simulação que demonstre ao próprio Tribunal de Justiça que não haverá prejuízo nenhum. Ou seja, essa casa produz hoje um fato histórico, uma lei que vai dar ao tribunal todas as condições possíveis de prestar o melhor serviço possível à comunidade. Eu ouço com prazer o nosso líder, deputado Reinaldo Braga. Deputado Elmar Nascimento, Vossa Excelência faz um belo pronunciamento e eu sou testemunha do esforço que Vossa Excelência empreendeu como deputado e também como membro da comissão extraordinária criada para estudar no recesso essa questão dos cartórios. A contribuição que Vossa Excelência deu ao relator, ponderando, alertando
e fazendo tudo para que esse projeto pudesse ser aprimorado como foi. Então, Vossa Excelência, eu sou testemunho do esforço que Vossa Excelência fez. Vossa Excelência é um advogado inteligente, um deputado consciente da sua responsabilidade, e tenho certeza absoluta que todos nós e a classe dos serventuários da Justiça sempre lembrarão do esforço e do trabalho que Vossa Excelência empreendeu nessa tarefa. Parabéns. Eu incorporo, agradeço a parte de Vossa Excelência, para encerrar as minhas palavras, por uma questão de justiça. Eu quero encerrar aqui, deputado Zé Raimundo. Ouço aqui com prazer também o deputado José Hildo Ramos. Deputado Elmar, como testemunha e também integrante dessa comissão, quero dizer que todos os deputados que acompanharam no período de recesso tiveram como eixo do seu trabalho o interesse público, independente das matizes ideológicas daqueles que estavam compondo a comissão. Inclusive, testemunha viva, nesse momento histórico, sou eu, como um dos integrantes, e fica o juízo para os que são dos cartórios que aqui estão nessa galeria, que a sociedade baiana, sem dúvida, teve nos deputados, todos dessa casa, mas em especial aqueles que meteram a mão na massa e foram nos diversos estados, o sentimento e o interesse de que o que poderíamos fazer, fizemos de melhor para o bem do nosso estado, como nossa obrigação, mas sem sombra de dúvida, em nenhum momento pairou dúvidas, não tenho dúvida, não só do relator, mas de todos os membros, da clareza e do sentido de entrega de cada deputado para que esta matéria fosse produzida para o bem do nosso estado. E aqui fica claro que o ato de convergência, que considero histórico nesse sentido, que essa casa produziu, revela que nesta legislatura preside um sentimento maior, para além da pluralidade partidária que aqui se encontra, o interesse público do Estado da Bahia. Eu queria que ficasse essa minha posição registrada nesse momento, senhor deputado. Incorporo com prazer a parte de Vossa Excelência e concedo a parte ao deputado Cidelvan Nobre. Deputado Elmar, quero parabenizá-lo por essa síntese que Vossa Excelência fez da tribuna de todo o trabalho dessa comissão. Tive o prazer de estar ao lado de Vossa Excelência e de todos os deputados que, durante o recesso, se empenhou ao máximo. Embora a mídia, embora a imprensa falada escrita, achava que nós estávamos viajando por viajar. Mas com essa entrega dessa lei, que hoje mostra a Bahia o empenho, o trabalho de todos os deputados dessa comissão. Por isso, quero também dizer a Vossa Excelência que, como deputado de primeiro mandato, eu me sinto honrado de poder entregar a Bahia e de entregar a todos os baianos uma lei que vai beneficiar a esse Estado. Muito obrigado pela parte. Agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência. Ouço com prazer o deputado Timóteo Brito. Eu quero parabenizar o pronunciamento do deputado Elmar, quando se trata de um tema muito importante, que era o sonho do povo baiano, a privatização dos cartórios. E privatização com direito de escolha, porque eu vejo as regiões que estão em pleno crescimento e desenvolvimento, chegando às portas dos cartórios, demorando 60 a 90 dias para registrar e tirar um documento.
Por isso, eu vejo esse tema hoje, com o apoio de toda a bancada da situação, da oposição, com esse projeto tão importante. Parabéns pelo seu pronunciamento e parabéns esse parlamento de abraçar essa causa que hoje vai ser aprovada com todos os direitos para os servidores, principalmente aqueles que vêm lutando há muitos e muitos anos nos cartórios e hoje chega esse sonho que não é mais um sonho, vai se transformar numa realidade. Deputado, eu agradeço a Vossa Excelência as palavras, incorporo e digo que estenda todos os parabéns ao deputado Zé Raimundo, que ganhou a minha admiração e foi o grande responsável pelo trabalho que nós entregamos aqui hoje à sociedade baiana. E encerro as minhas palavras, presidente, fazendo um apelo à Vossa Excelência, porque nós apanhamos muito da imprensa na semana em que se adiou a votação de projeto, que faça divulgar esse trabalho que foi feito, que a Bahia tenha condição, não só os funcionários dos cartórios que estão aqui hoje, mas a Bahia tenha condição de ver o que deputados sérios, abnegados, que trabalharam durante o recesso, e a totalidade de todos os deputados dessa casa produzem o que há de melhor para o nosso Estado, dedicando sempre e pensando nos superiores interesses do nosso povo. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Leulo Manto Júnior, pelo tempo...